para mim aqui, meus irmãos. Nós, infelizmente, estamos sem ar-condicionado hoje. Isso aconteceu justamente hoje, num dia extremamente quente. Nós tivemos, olha para mim, peço que todos se sentem. Nós tivemos uma queda de luz na quinta-feira. E nós só tivemos o retorno da luz aqui do prédio hoje à 1 da tarde. Ok? Então, eu peço perdão para os irmãos, nós vamos resolver isso aqui. Mas eu peço que nós vamos ter que cultuar no modelo antigo, né? Sem ar-condicionado. Eu sei que é horrível, você não precisa passar por isso. E se você não estiver passando bem, tiver que ir embora, nós vamos entender, porque tem pessoas que não conseguem, né? Ok? Quem puder ficar conosco, eu peço que você, já que você vai ficar aqui dentro, que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Deus tem uma palavra para você. Amém? Eu quero falar aqui rapidamente sobre o maior problema do Natal. Mateus capítulo 2, você fica com a Bíblia aberta em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 2, eu vou ser breve, nós não vamos se prolongar no culto aqui. Eu quero que você possa glorificar o Senhor, você já vai para casa e nós vamos resolver isso, amém? Depois eu quero conversar com os homens no final do segundo culto, tá bom? Vamos lá. Então, fica comigo aqui. Basicamente, meus irmãos, nós estamos diante do evangelho mais famoso, né? O evangelho mais falado porque é o primeiro evangelho. Então, as pessoas falam muito sobre o evangelho de Mateus. O único comentário, né? Salmos, Spurgeon comentou, mas fez um trabalho de pesquisa. Mas comentário bíblico, o único que Spurgeon comentou foi o evangelho de Mateus. É o evangelho sobre o rei. Ele é escrito, atenção aqui, ó, olha só. Ele é escrito para o povo de Israel, tá bom? Ele é escrito para judeus. Por isso que é apresentado Jesus como rei dos judeus, ali em Mateus. Uma coisa precisa ficar claro para nós. Mateus tem uma escrita extremamente peculiar. No capítulo 1, eu já preguei várias vezes para vocês, o sermão do capítulo 1, quando vai mostrando a família de Jesus, uma família totalmente desestruturada, uma família com pessoas complicadas, uma família com prostitutas, porque nós imaginamos a família de Jesus uma família perfeita. A família de Jesus não era perfeita, era uma família extremamente complicada. A diferença é que eles tinham Jesus. Agora no capítulo 2, Mateus vai mostrar para nós a ida de reis, a ida, na verdade, reis não, viu? A tradição falando forte. A ida de magos para adorar Jesus. E grandes discussões vão se levantar e as pessoas vão falar, afinal de contas, o que são esses magos? Magos são magos, ok? Eram pessoas que trabalhavam com magia, eram não cristãos, eram não hebreus, eram pessoas que estavam envolvidas com magia. E basicamente o texto que nós vamos ler aqui e vamos descompactar vai nos mostrar 3 reações diferentes à pessoa de Jesus. Olha para mim, repita comigo, 3 reações. Pode ser melhor, 3 reações diferentes para a pessoa de Jesus. A primeira reação a Jesus nós vemos em Mateus capítulo 2, o verso 3 e o verso 8. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Verso 8, e enviando-os a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avise-me para eu também ir adorá-lo. A primeira reação para a pessoa de Jesus, para o acontecimento do Natal, o nascimento de Jesus, é a reação da revolta. Herodes não queria Jesus como rei. Herodes não queria Jesus reinando. E rapidamente, para você entender aqui, eu não estou falando apenas daquele homem que viveu no 1º século. Eu estou falando de você. Nós muitas vezes somos como Herodes. Muitos são iguais a Herodes, não querem Jesus governando. Herodes queria ser o rei, Herodes queria governar a própria vida. E muitos estão igual a Herodes, querem governar, não querem que a Escritura se cumpra. Não querem que o que está escrito na Bíblia venha se cumprir. Herodes odiava a Bíblia era inimiga de Herodes. Eu pergunto para você aqui essa tarde, você quer que Jesus reine na sua vida? Isso pode ser algo complicado. Você ama a palavra de Deus ou você odeia o fato de Jesus dizer para você que você precisa de arrependimento?
que você não é tão bom como você pensa. Nós podemos chamar você ao arrependimento. Nós podemos pedir para que você conforme a sua vida a Jesus. Podemos ou não? Complica, né? Herodes tinha um interesse em Jesus, óbvio, mas ele tinha um interesse egoísta em Cristo. Ele tinha o interesse de ir até lá para adorá-lo? Não, ele mente no verso 8. A intenção dele é matar Jesus, tanto que ele mata aquelas crianças em Belém. Ele quer Deus morto, porque Deus perturba a vida dele, Deus contraria ele. E muitos estão assim aqui no período de Natal. Jesus é aquele que contraria você, contraria a mim. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus não contraria você, você é o seu Deus. Se a Bíblia concorda com tudo que você faz, com tudo que você pensa, se ela não discorda nada do que você pensa, do que você quer fazer, você tem um grande problema. Qual é o teu interesse em Jesus? Você tem um interesse egoísta em Jesus? Ou você tem um interesse genuíno em Jesus? Jesus pode contrariar você? Você tem adorado a Deus verdadeiramente? Ou você tem vivido com uma máscara? Ou você tem vivido com uma farsa diante de Deus? Primeira reação diante de Jesus: revolta, revolução. Eu não quero esse Deus mandando na minha vida. Eu não quero esse Deus dando pitaco em tudo que eu quero fazer. Eu quero ser livre. Segunda reação diante de Jesus. Verso 3 ao verso 6. Desinteresse. Sacerdotes, escribas e o povo estão desinteressados. Leia comigo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Todo mundo formado em teologia, todo mundo bonitinho. Verso 5. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. O povo fica alarmado. Eles ficam sabendo. Os escribas são chamados e perguntam: fala para nós. Herodes fala para nós aí, teólogo, onde o Messias tem que nascer. E é uma gente do catecismo, é uma gente da teologia, é uma gente bonitinha, limpinha, direitinha, ajeitadinha, é uma gente que conhece a Bíblia. Eles falam de cor. Isso é fácil. Ele vai nascer em Belém, porque o profeta disse. Ou seja, essa gente estudou os profetas. Eles sabem onde Jesus vai nascer. E eles sabem a verdade, de fato está acontecendo aquilo. Jesus está nascendo ali em Belém. Só que esse conhecimento que está aqui não passa para as pernas, para se levantar e caminhar em direção a Jesus. Não passa para as mãos, para organizar mantimentos, presentes, ofertas e levar até Jesus. Eles têm a Bíblia inteira aqui, mas não tem aqui. Eles estão desinteressados. Roma está reinando e de fato, cara, será que o Messias tem que vir mesmo? Será que a vinda do Messias vai fazer tanta diferença assim? Igual a muita gente aqui, que já se acostumou. E talvez não é um grande negócio para você que Jesus mude algo em sua vida, ou que Ele venha aqui e volte. Eu pergunto, você está decorando a Bíblia? Olha aqui para mim. Você está decorando a Bíblia? Você está decorando textos bíblicos? Você tem lido a Bíblia? Você leu a Bíblia todo esse ano? Espero que sim. Espero que sim. Nós tínhamos uma prestação de contas aqui de culto, e eu espero que chegue o final do ano e nós tenhamos o maior número de pessoas que tenham lido a Bíblia. Porque elas leram a Bíblia não por causa de prestação de contas, que nós não temos mais a prestação de contas de leitura da Bíblia. Eu creio que você leu a Bíblia com mais alegria, com mais fervor, com mais vontade. Mas só isso não adianta.
Só isso não adianta. Você pode decorar textos e ser um desinteressado em Deus. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Nós somos seres religiosos. E nós somos atraídos por isso aqui. Você pode estar aqui hoje no calor e não ter interesse genuíno em Jesus. O apóstolo Paulo falou isso aos Coríntios. Ele disse: eu posso entregar o meu corpo para ser queimado vivo, mas se eu não tiver amor, não vai valer de nada. Aquilo pode acontecer. Nem todo mundo que morreu em nome de Jesus foi por causa de Jesus. A minha pergunta para você é: dê o som do teu coração aqui agora. Você tem um interesse genuíno em Jesus? Ou você está desinteressado? Você é alguém que lê, e tudo bem, mas levantar a bunda do sofá é demais, pregador. Estar aqui é demais. Você está buscando por Jesus? Você é um desinteressado? Cara, olha para Jesus. Jesus é uma ideia teológica para você ou ele é uma pessoa? Jesus quem é para você? Quem Jesus é para você? Você tem um relacionamento com Cristo? Olha para mim aqui, irmãos. Pastor, como que eu sei? Uma forma de ver é o teu relacionamento com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Isso não define tudo. Você pode ser fera na igreja e ser zero com Jesus. Mas é impossível você ser fera com Jesus e ser zero com a igreja. É impossível. É impossível. A primeira reação diante de Jesus, qual é? A primeira reação qual é, meus irmãos? Qual? Revolta? Tamo junto? Vamos lá, meus irmãos. Qual é a primeira reação? A reação ali diante de Jesus? Tamo junto, irmãos? Amém? A segunda reação? A primeira reação é a reação de Herodes. A segunda reação é a reação dos escribas, dos sacerdotes, da galera que estuda, e estudar é bom, mas a galera que só estuda, e só estudar não é bom. A terceira reação e a última, diante de Jesus, é a reação do interesse. É a reação dos interessados. É a reação daqueles que amam Jesus. Quem são eles? São os magos. São esses magos de Deus. São esse pessoal que não conhecia Abraão, Isaque e Jacó e passou na frente de todo mundo. Mateus capítulo 1, verso 12. Capítulo 2, verso 1 ao verso 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Magos do Oriente a Jerusalém, que loucura. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado. É estranho, né? Quando alguém tem um real interesse em Jesus, ele chega ali, causa estranheza, né? Ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer, porque Herodes não sabia, Herodes não amava a Bíblia. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém da terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Verso 7. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Verso 8. Enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo.
com grande e intenso júbilo. Verso 11, entrando na casa, não é na manjedoura, não é ali na estrebaria, entrando na casa viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Olha aqui, esse aqui é o interesse genuíno em Jesus. Esses 3 homens, provavelmente 3, por causa dos presentes, são genuinamente interessados. Eles viajaram do leste. É uma longa distância, um grande custo, inconveniência. Olha aqui para mim. Uma característica de alguém que está interessado em Jesus é que ela suporta coisas inconvenientes por Cristo. Ela aguenta, porque por Jesus vale. Viagem longa, inconveniência, eles chegam em Jerusalém. A pergunta é: onde está Jesus? É fácil. Chegamos aqui em Jerusalém, ele vai estar aqui. Ele não estava em Jerusalém. Outras pessoas teriam voltado para casa. Eles não. Nós viemos, Deus. Nós tentamos. Quantas pessoas fazem isso? Eu tentei. Isso existe. Eles continuam. Deixa eu dizer uma coisa. Essa aqui é uma marca de um cristão. Sabe essa coisa de, eu fiz minha parte. Isso não existe quando você segue Jesus. Quando você segue Jesus, você vai, porque você quer encontrar Jesus. Mas não, eles continuam. O que eles fazem? Deus deu uma revelação para eles. Só que eles precisam de teólogos. Eles contratam teólogos. Eles chamam os teólogos. Eles chamam os estudiosos. Eles estão determinados. Eles estão interessados em Jesus. Eles seguem a estrela. Quando a estrela para e não tem mais o que fazer, eles chamam os estudiosos da Bíblia. Eles seguem. Qual é o teu interesse em Jesus? Qual é o teu interesse? Um interesse egoísta? Um desinteresse? Ou você é realmente interessado em Jesus? Você quer conhecer? Olha para mim aqui. Você quer conhecer Jesus? Você quer se encontrar com Ele? Jogue limpo aqui essa tarde. Quem é você? Para terminar, por que esses homens eram sábios? Em primeiro lugar, eles foram procurar Jesus, apesar da incerteza, das despesas e dificuldades, eles foram procurar Jesus. Eles não sabiam exatamente onde ele estava. Se eles demorariam semanas, meses. Não, eles vão. Eles têm tanta vontade de encontrar Jesus que eles envolvem até o governo nisso. Agora a gente precisa do governo, chama o governo, liga para o governo. Agora nós precisamos de um teólogo, chama o teólogo. Precisamos que alguém interprete o Antigo Testamento, a gente não entende disso. Eles não tentam interpretar por eles mesmos, eles são humildes. Eles chegaram agora. Então eles pedem para alguém que já está lendo aquilo há mais tempo. Eles vão até Jesus. E da onde eles estão até Cristo agora, demora a distância de 10 quilômetros. Tem um hino do Grêmio que diz, o hino feito pelo grande Lupicínio Rodrigues, que diz: até a pé nós iremos. Eu sou gremista. Mas eu não sei se eu iria a pé 10 quilômetros para ver um jogo do Grêmio. Agora, para adorar Deus, sim. Para adorar Jesus, sim. Na verdade, não só iria, como já fiz isso várias e várias vezes. Várias vezes. Caminhar 10, 15 quilômetros para ir num culto. Caminhar para ir e para voltar. Às vezes com guitarra, com instrumento, mais de uma vez. Eu pergunto para você, o que você está vendo aqui? Eles têm que se afastar do trabalho, eles têm que se reunir, eles precisam reunir uma caravana, eles têm que pensar na segurança,
Eles estão carregando uma grande quantidade de ouro e eles estão indo. Você tem interesse em Jesus? Jesus é mais importante para você do que a sua estabilidade? Olha para mim aqui. Jesus é mais importante para você do que a sua estabilidade? Visivelmente, outra coisa, eles vão até Jesus e eles chegam ali, chegam diante de um bebê. Jesus visivelmente não faz nada por eles. Não faz nada. Não deu dinheiro, foi eles que deram dinheiro para Deus, para Cristo. Não mudou nada da condição terrena deles. Numa ótica humana, eles só perderam tempo. Só que esses homens sabiam que as coisas mais importantes do mundo transcendem a nossa interpretação visual das coisas. Eles caminhavam por fé, eles não caminhavam por vista. Quanto custa para você seguir Jesus? Quanto tem custado para você seguir Jesus? Billy Graham dizia que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. O que você tem perdido por seguir Jesus? Não sei você. Eu sei o que eu já perdi por seguir Jesus. Eu perdi muita coisa. Mas o que eu ganhei foi muito maior do que tudo que eu já perdi. Primeira frase do meu pai quando eu conheci Jesus. Primeira frase, quando eu falei para meu pai que eu ia me batizar. Primeira coisa que meu pai me disse, sentado dentro do carro, na frente da Praça da Amizade, no bairro Partenon, ele disse para mim assim: essa é a pior coisa que tu já me disse em toda a tua vida. Eu deveria ter deixado tua mãe te abortar. Assim. É um desgosto ter um filho crente. É que hoje é diferente, né? Nos anos 90 não era tão legal assim você chegar em casa e você tinha que romper com muita coisa para você dizer que você era cristão evangélico. Você perdia muito. Hoje não, hoje é diferente. Hoje a gente tem devocional, né? Café com Deus Pai, os grandes influencers, tudo sendo evangélicos, né? Vendendo cursos, vindo para a igreja, vendendo cursos com base na sabedoria de Salomão, enriquecendo. Hoje é diferente. Só que a vida cristã, ela continua tendo renúncia. Eu pergunto para você, o que você já perdeu por causa de Jesus? Eu me lembro que eu aceitei Jesus em 98 e eu vi aqueles jovens que estavam dentro da igreja. E eu via que muitos deles, não todos obviamente, mas muitos deles não valorizavam aquilo que eu e os outros rapazes, os outros jovens que chegamos à igreja estávamos valorizando. Aquela pessoa preciosa que era Jesus. Às vezes eu estava voltando do colégio. Eu me lembro que eu virava a cabeça para o vidro assim, e eu pensava em Jesus. E eu pensava, Jesus me ama. É só essa frase. Só isso bastava para as lágrimas virem no rosto. E eu começar a pensar na minha condição perdida e como Cristo era bom. Olha para mim aqui. E tua comunhão com Cristo, como é que está? Você está seguindo Jesus? Continuando. Por que eles eram sábios? Eles foram procurar Jesus apesar das incertezas. Em segundo, eles eram sábios para buscar a verdade bíblica sobre Jesus. Eles são sábios. Eles seguem uma visão, mas eles precisam da Escritura. De homens que gastaram a vida toda estudando a Escritura, que ajudem eles. Eu pergunto para você, é assim contigo? Você ouve quem estuda a Bíblia? Ou você faz tudo da sua cabeça? Você ama ser ensinado? Você imagina hoje. Você imagina hoje. Se uma estrela aparece para uma pessoa e começa a se movimentar igual o Waze no céu, o GPS divino. Esse cara vai ficar arrogante. Aí tu chega com um texto bíblico para ele assim, meu irmão, tem que fazer isso. Isso aí tu tem uma estrela aparecendo para ti? Não, eu tenho a Bíblia. Não, então não fala comigo. Então não fala comigo. Em terceiro,
Eles sabiam que deveriam procurar Jesus, apesar de Jesus não atender às suas expectativas. Eles estão indo atrás de um rei. E o que eles encontram? Filho de um carpinteiro, numa manjedoura. E a Bíblia diz que eles estão alegres. Apesar de Jesus, porque eles saem de um ambiente onde o rei tem uma pompa. Eu pergunto para você, se Jesus não atender a tua expectativa, aquilo que tu quer, tu continua interessado em Jesus? Você continua interessado em Cristo? Não. Peraí, pastor. Eu não imaginei que seguir Jesus era isso. Eu aceitei Jesus numa igreja muito conservadora. Muito conservadora. Tem um negócio que eu gosto muito. O Rômulo não está aqui, não está, né? O Rômulo disse para mim ontem que usar perfume faz mal. Cara, eu gosto de perfume. Eu gosto. Dizem que quem não gosta de banho gosta de perfume, né? Não é o meu caso. Eu já tomei banho antes do dia hoje, né? Não preciso mais. Mas olha só. Teve um momento que um cara que eu considerava muito, um irmão da minha igreja, disse para mim que era pecado usar perfume. Eu recém tinha chegado na igreja. Sabe o que eu fiz? Eu botei fora meu perfume. Depois o meu líder disse, não, isso não existe, cara. Esse cara é louco. Só faltou dizer assim, por favor, volta a usar perfume. Não importa, eu estava disposto a isso. Eu tinha um cabelo comprido. É horrível. Homem de cabelo comprido é horrível. E não, Jesus não usava cabelo comprido, tá bom? Não usava. Jesus não usava. Jesus é homem. Jesus usava cabelo de homem, tá bom? Homens não deixam cabelo comprido. Se você deixar também, ninguém vai mandar você no inferno por causa disso. Quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que tem que cortar esse cabelo. Vamos cortar o cabelo. Tem que botar fora as camisas de time de futebol. Vai embora. Eu tinha as camisas oficiais do Grêmio de 95, cara. Vai embora. Por quê? Porque eu conheci Jesus. Não pode usar bermuda. Não vou usar bermuda. Beleza, não vou usar bermuda. Não tem problema. É isso que tem que fazer? Eu vou fazer. Depois você vai amadurecendo e você vê que não é isso. Mas não importa. Foi feito em Deus. Foi feito para Deus. Foi feito em nome de Jesus. Aquele que não come carne, não come para Deus. Aquele que come, come para Deus. Foi feito para a glória de Deus. Valeu, amém, glória a Deus. Jesus não precisa suprir as nossas expectativas. Só que muitos, quando vêm para a igreja, têm uma expectativa aí. Quando entendem o que é, eles ficam desinteressados. Não, é assim? Por quê? Porque você cultuava um Jesus que você imaginou na sua cabeça. E o Jesus real não é o Jesus da sua imaginação, é o Jesus da Bíblia. Em quarto e último. Não, tem o quinto também. Em quarto e penúltimo. Os magos, eles eram sábios, porque eles adoraram a Jesus com as suas riquezas. E aqui está uma verdade. Ou nós adoramos a nossa riqueza, ou nós adoramos o nosso dinheiro, ou nós adoramos a Deus com o nosso dinheiro. Não tem outra opção. Eles vêm como pagãos e voltam embora como cristãos. Qual é o objeto da adoração deles? É o dinheiro? Sim ou não? Sim ou não? Não, meus irmãos. Eles pegam aquele ouro, aquele incenso, aquela mirra e eles entregam a Jesus. E olha aqui para mim, olha para mim aqui. Eu já estou encerrando. Eles sabem muito menos de Jesus do que você e do que eu. E eles estão alegres. Eles estão entregando os seus tesouros a Jesus e eles estão felizes. Jesus ainda nem morreu na cruz, Jesus não curou ninguém. Eles não leram as cartas do apóstolo Paulo, eles não sabem de nada. Jesus está apenas inaugurando a sua vida na terra e eles estão adorando a Jesus. Você e eu temos muito mais razões para adorarmos o Senhor aqui essa tarde. Você e eu somos muito mais privilegiados na nossa posição na história.
Nós sabemos o que Jesus fez. Nós sabemos como Ele morreu. Nós sabemos como Ele ressuscitou. Nós sabemos como Ele subiu ao céu. Nós sabemos que Ele intercede por nós. Nós sabemos que Ele enviou o Seu Espírito. Nós sabemos que Ele vai voltar. Bendito é o Seu nome. Nós sabemos de tudo isso. Nós sabemos que Ele se levantou da tumba, que Ele derrotou o Satanás. E eles estão entregando a Ele, sem saber de nada disso. Eles entregam ouro, Jesus como rei. Eles entregam incenso, Jesus como sacerdote. E eles entregam mirra, algo que era usado para o embalsamento. Isso simboliza Jesus como nosso sacrifício. Em quinto e último, eles eram sábios, porque eles estavam dispostos a adorar Jesus, mesmo que ninguém adorasse. Se todos hoje deixarem de ser cristãos do mundo, você seria o último cristão? Eles adoram a Jesus sozinhos. O povo não está com eles. Não tinha congresso, não tinha cartaz, não tinha louvor, não tinha banda, não tinha pregador, não tinha nada disso. Eles estão lá adorando Jesus. Eu pergunto, você é influenciado por convicção? Ou você é influenciado pelo que o Espírito Santo está gerando no teu coração? Você tentado adorar a Jesus? Você tem coragem de glorificar Deus num culto como hoje? Ah, pastor, está quente. Está quente você glorificando ou não, meu santo? Pastor, está ruim de cantar. Eu sei, mas está impossível. Você é tentado a fazer o quê? Pastor, mas o título do sermão é o grande problema do Natal. Qual é o grande problema? O grande problema é esse. É que Jesus sempre cobra uma postura nossa, uma posição. E eu pergunto para você, qual é a tua posição hoje aqui? Você é alguém revoltado? Alguém que não aceita o juízo, o governo, a soberania de Jesus? Ou você é alguém desinteressado? É crente há muito tempo. Desinteressou, se acostumou. Ou você é alguém interessado em Jesus? Ou Jesus reina em tudo, ou Ele não reina em nada. Ou Jesus é soberano sobre tudo, ou Ele não é soberano sobre nada. Quem é você aqui hoje? Quem é você? Você vai embora, olha para mim aqui. Você vai embora como Herodes, senhor da sua vida? Ou você vai embora como os escribas? Você conhece um pouquinho de Bíblia. Você não é um gênio, mas você sabe que Jesus nasceu em Belém. E você vai embora assim, tá tudo bem. Ou você vai voltar para casa com uma vida transformada, como os magos. Nós vamos responder esse sermão aqui essa tarde. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos louvar a Jesus. Está quente? Sim. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos louvar a Jesus. Amém? Em segundo lugar, nós vamos ofertar ao Senhor, assim como os magos. Nós vamos levantar uma oferta poderosa aqui, abençoada. Você é chamado a se comprometer com essa obra. O apóstolo Paulo disse: se eu semeei em vocês coisas materiais, será muito colher de vocês bens materiais? A pergunta é retórica, óbvio que não. Eu falei com os homens aqui na sexta-feira. Todo culto deveria ter louvor, orações, leitura da Bíblia, pregação bíblica, ceia e oferta. Todo culto. Todo culto nós deveríamos ofertar. Pastor, mas veja, como que eu vou ofertar? Você dá a sua principal oferta no momento do mês. E nos outros momentos, pastor, o que eu faço? Muito simples. Você vai ver o valor que você pode ofertar. Pastor, mas eu não posso ofertar todos os cultos. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Olha para mim. Olha para mim. Deixa eu te ensinar uma coisa. Ouve com o coração aberto. Ouve com o coração aberto. Alguém chega para você e você diz assim: mas eu não tenho como ofertar. Eu expliquei para os rapazes sexta. Alguém chega para você, e isso
isso não é só aqui, em qualquer igreja que você vai. Você chega no culto, na hora da oferta, e você pensa... Imagina alguém perguntando para você, imagina alguém baixinho assim, um anãozinho, perguntando para você, pequenininho. Me diz uma coisa, tu pode ofertar R$1.000? Aí tu vai virar para ele assim, pô, cara, tu é chato, eu já falei que eu não tenho dinheiro. Aí ele vai puxar tua roupa de novo e vai perguntar, e R$500, você pode ofertar? E você vai dizer assim, tu é louco, R$500 eu não tenho dinheiro. Ele vai cutucar assim, e R$100? Você vai dizer, tá louco, cara. E 50? Aí você vai dizer, não, 50 eu tenho como. Você oferta 50. Mas daqui a pouco você diz assim, não, 50 eu não tenho como. É muito dinheiro. Aí ele cutuca de novo e diz assim, e R$10? Aí tu vai dizer, tá louco, quem não tem R$10 para ofertar? Mas você vê que você não iria ofertar esses R$10. Imagina esse movimento no mundo todo, em todas as igrejas do mundo. Quantas pessoas poderiam ofertar R$2 e elas não ofertam? Porque elas vão pensar assim, R$2, o que vai mudar a minha vida? O que vai mudar a igreja? Sim, R$2, uma andorinha sozinha não faz verão. Agora imagina isso no mundo todo. Não só aqui, no mundo todo. A pessoa tem como ofertar, R$2 não, tu não entendeu. Eu não tenho nada. Daí o cara pergunta de novo, tá aí 50 centavos. Aí tu diz, mas quem é que não tem 50 centavos? Isso é óbvio, né? Mas eu não vou ofertar 50 centavos. Imagine quanto a igreja não levantaria para missões se os crentes sempre cultuassem a Deus desse jeito. Ele faz um esforço para ofertar a sua principal oferta no mês, e o resto ele oferta uma oferta menor, o que ele tem. Gente, eu não sei, eu faço isso. É isso. Você oferta assim. Eu vou numa igreja, às vezes eu não tenho, eu vou para pregar. Já aconteceu mais de uma vez. Da oferta que eu deixar na igreja é maior do que a oferta que a igreja me deu por eu ter ido pregar. Amém. Eu vim aqui para abençoar esse povo. Glória a Deus. É assim que se oferta. Se você puder ofertar mais, você oferta mais. Se você não pode, você não oferta. Agora é um privilégio nós fazermos isso. Amém? Amém? A Bíblia tem promessas para aqueles que se doam. Tem. Não é teologia da prosperidade, não. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. A gente quer fugir disso, né? Mas a Bíblia fala assim. Só não é sempre, mas é quase sempre. Provérbios vai falar sobre isso. Generosidade. Um exemplo. Encerrando aqui. Olha para mim. Primícias. Nós temos dois extremos. Ou a igreja moderna pegou primícia e virou oferta que tu dá para o pastor, que é uma loucura isso. Tu tratar o pastor como sacerdote e tu dá a oferta da primícia para ele, isso é loucura. Ou a igreja diz assim, não, isso não existe. Cara, olha para mim. O apóstolo Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para educação, para repreensão, para correção. Então, tudo que a Bíblia fala serve. Nem que seja para nos ensinar um princípio. Qual o princípio das primícias? É um valor a mais? Não é. É o valor por ser primícia, por ser primeiro. Primeiro nós ofertamos ao Senhor. Esse princípio continua valendo. Você não vai pegar um pedaço da sua plantação em casa e levar para o sacerdote. Isso não tem. Mas o fato de você separar para o Senhor primeiro, isso continua valendo. A gente ficou cínico. Por causa da teologia da prosperidade, a gente ficou cínico. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos ofertar ao Senhor. Tem um QR Code aqui, nas mesas. Tem as máquinas de cartão, o gasofilácio para o dinheiro físico, como você quiser ofertar. Em terceiro, nós vamos comer e beber de Jesus. Você não precisa sair na primeira música. Você pode ser na segunda música, com calma. Vai com a sua família até o pão. Pega o pão, mergulha no cálice do vinho ou no cálice do suco. Coma e beba de Jesus. Seja cheio do Espírito. Amém? Quantos querem o interesse real em Jesus? Quantos, escuta o que eu vou dizer. Quantos reconhecem, pastor, eu tenho sido desinteressado em Jesus. Eu estou querendo reinar e não que Cristo reine. Eu preciso de uma obra na minha vida. Saia do seu banco e venha aqui à frente, eu quero orar por você.
restante da igreja fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Eu não vou insistir. Eu não vou insistir. Eu não vou insistir. Quantos querem? Quantos querem que Cristo reine? Quantos não querem reinar? Diga assim: Senhor, eu não quero reinar. Não venha para me agradar, não venha para me agradar, não venha para me agradar. Feche os seus olhos. Comece a orar. Senhor Deus, eu peço tua graça aqui sobre a vida dos meus irmãos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Teu poder, tua graça. Levante a voz, meus irmãos. Interceda. Reina aqui, Senhor. Reina aqui, Senhor. Reina. Pedimos que o Senhor tome essas pessoas nas tuas mãos. Ó Deus, eu acredito, Senhor. Eu acredito na tua obra na vida desses irmãos que estão aqui. Eu peço que o Senhor Deus venha reinar na vida deles. Que o Senhor Deus venha triunfar na vida deles. Divino Espírito, cria nesses corações o interesse genuíno pela tua presença. Cria nesses corações o interesse genuíno por ti. Em nome de Jesus, Divino Espírito. Em nome de Jesus, Divino Espírito. Pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, que todo pecado seja quebrado agora, toda tentação que está quase desaguando em uma queda, cai agora em nome de Jesus. Quem confessa a tentação não confessa pecado. Ajuda esses meus irmãos, Senhor. Ajuda. Em nome de Jesus. Toda angústia, toda ansiedade agora saia. Em nome de Jesus. Pelo poder do nome, pelo poder do sangue. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus.